Nação Santista, minha nação, minha instituição, Santos Futebol Clube. Salve torcida jovem, sangue santista, alma santista, resenha santista, DNA santista, camisa 10 santista, meninos da vila e demais torcidas de futebol. A todos um forte abraço aí, muito obrigado sempre pela empatia no canal do Deleio Santista, pelos comentários aí dos amigos que têm sempre comentado, têm participado da resenha nos comentários, pelos likes, né, pelos hypes e principalmente pela alegria em estar sempre conosco aqui, participando da nossa resenha. Eu agradeço muito a todos, tá? Muito a todos. E agradeço também aos novos inscritos que acabaram de chegar recentemente. Sempre chega alguém se inscrevendo no canal do Deleio Santista. É sinal que as pessoas estão compartilhando. Eu agradeço muito a todos, tá? Forte abraço. Bom, falando aí mais uma vez sobre os fatos que estão acontecendo nesse momento dentro da instituição. Olha, eu estava vendo alguns amigos youtubers aí, né, eles estão uns comentários aí dizendo nos seus canais que houve uma reunião secreta entre o Marmelão e os demais conselheiros do Santos, que alguns faltaram, mas teve conselheiros que tiveram presença nessa reunião. Diz que foi uma reunião de consenso nesse momento e o clube está passando essa situação difícil de se colocar dentro da Série A em 2026. Olha, essa reunião aí está chegando num momento crítico da instituição. Por que não se fizeram essas reuniões antes? Por que não se reuniram antes para colocar um planejamento, um projeto para a gente não chegar nessa situação que estamos? Por quê? Não foi feito antes pelo egocentrismo do nosso presidente. Pelo egocentrismo dele. Eu me lembro que algumas críticas que chegavam a ele, tempos atrás, ele dizia que estava tudo bem. Que o Santos tinha um elenco para se manter na Série A e esse mesmo elenco, além de se manter na Série A, era um elenco para chegar a uma Libertadores. O egocentrismo, a falta de humildade, a falta de conhecimento que estava errando, chegamos a essa situação. Agora ele está querendo reunir as pessoas para aproveitar as ideias e tentar se submergir, né, nessa situação do campeonato. Agora a água já está chegando, né, ao teto. A água está chegando ao teto. E agora o desespero no Marmelão bateu. O desespero nele agora bateu. Porque ele está nitidamente vendo que nós estamos mais trilhando o caminho do calabouço, que é a escuridão, do que o caminho de luz, que é se manter na Série A. Mas o egocentrismo dele fez com que chegasse a esse ponto. Quando o Kleber Xavier foi, né, contratado como treinador, todo mundo, a imprensa esportiva santista, a própria imprensa, né, paralela, vamos dizer assim, youtuber, né, os youtubers, a imprensa paralela, que simplesmente são torcedores, né, todo mundo alertou, olha, isso pode nos causar um problema futuro, lá na frente a gente pode sofrer por causa desse erro do nosso presidente, mas ele se achava acima de todo mundo, agora ele está em pânico, está vendo que realmente tudo aquilo que foi alertado a eles aconteceu e poderia ser pior. A nossa grande sorte, gente, a nossa maior sorte foi a gente ter tomado, infelizmente, eu tenho que dizer isso, aquele 6-0 contra o Vasco. Se nós tivéssemos perdido para o Vasco de 1-0, o Kleber Xavier tinha continuado dentro da instituição e o calabouço tinha vindo muito mais rápido. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Infelizmente, eu tenho que dizer que aquele 6-0 foi que alertou, abriu os olhos dele definitivamente e fez com que a torcida se unisse mais para tirar esse cara aí de dentro. O cara não teve nada de provedor dentro da instituição. Ficou 6 meses, metade do ano, mais da metade do ano, nos atrapalhando, nos afundando. E a gente aqui falando, alertando, explicando, orientando, falando, mostrando. E ele simplesmente, com a sua posição de egocentrismo, ficou em cima do topo dizendo que estava tudo bem. Que a torcida não sabia nada, que a mídia não sabia nada, que ninguém sabia nada. Quem sabia era só ele. Olha o resultado. Agora ele está em pânico, vendo que errou e errou feio. Eu não digo só ele, eu digo ele, já repeti isso e vou repetir de novo. Ele, Neymar pai e Neymar filho, e mais o Alexandre Matos. Os quatro, na minha opinião, são os grandes culpados de estarmos como estamos. Porque concordaram com um cara que não tinha perfil nenhum para o mundo da bola, perfil nenhum. E isso foi demonstrado naquele jogo contra o CRB, vocês lembram? Os 2 jogos que nós tivemos na Copa do Brasil contra o CRB, nós não tivemos êxito em nenhum dos jogos. Perdemos
com um time de segunda divisão, sem desmerecer os clubes da segunda divisão, mas perdemos com um time que realmente não estava sendo provedor dentro do seu próprio campeonato, que era a Série B. Mas ganharam de nós, dentro da Vila, né? E tiraram a gente da competição. Ali a gente começou a alertar que o Kleber Xavier não tinha noções táticas nenhuma para armar um elenco de futebol. Mas o Marmelão dizia que estava tudo bem. Que isso ia mudar, que amanhã, no próximo jogo, as coisas iam mudar. Perdemos jogos incríveis dentro da instituição, jogos que os pontos agora estão fazendo muita falta. Mas o egocentrismo, como sempre, né, foi primordial na opinião do nosso presidente. Ele foi egocêntrico e agora está pagando pelos erros dele. Cadê a humildade de reconhecer, né, que poderia mudar enquanto dava tempo de mudar? Por que ele não contratou, né, ou pegou um dos seus assessores e falou, olha, faça o seguinte, assista todos os canais do YouTube, todos os canais de mídia da imprensa esportiva santista e vê quais deles têm ideias que podem nos ajudar. Seja humilde. Quais deles, mesmo os pequenos, os canais pequenos, de repente os pequenos podem ter uma ideia que pode nos ajudar. Mas faça para mim um apanhado de tudo que você vê e aquele que você vê que tem um diferencial na sua sugestão, anota, traz aqui para mim, me chama que eu quero ver para me acompanhar, para mim tentar ver se eu aproveito alguma coisa. Porque de repente aí pode estar a solução. Mas não, né? O fato dele ser o presidente, o fato dele ser o rei Arthur da Távola Redonda, né? Vamos dizer assim, fez com que ele se mantesse intacto em relação à sua própria opinião. Não. É o resultado. Agora está em pânico, pedindo ao conselho ajuda, pedindo, né, aos torcedores que ajudem, que todo mundo... Agora não dá mais. E a gente cansou de alertar. Olha, se não fosse aquele 6-0 contra o Vasco, ele estava até hoje aí com o Kleber Xavier. O calabouço já tinha chegado muito mais tempo. Muito mais tempo. Mas, agora estamos pagando pelos erros dos nossos gestores incompetentes. Alexandre Matos, Neymar, Marmelão e Neymar pai. Todos os 4 incompetentes se mostraram incompetentes. O Neymar, na minha opinião, você já sabe, não foi provedor dos meninos da base. Você já sabe a minha opinião sobre isso. Já cansei de falar o que eu acho do Neymar em relação a isso. É ídolo, sim, do passado. Atualmente não é meu ídolo. Repito de novo, não é meu ídolo. Não vejo, né? Não vejo luz no caminho dele dentro da instituição jogando dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas não vejo luz nenhuma. Talvez tenha luz ele fora de campo. Com o nome Neymar, trazendo... Eu já falei sobre isso. Trazendo para nós marketing, trazendo investimento. Mas dentro de campo eu não vejo nada. Vocês viram só o Robinho quando entrou no último jogo? A diferença que o time teve, ele puxou a marcação de três marcadores. Isso abre espaço para o ataque. Será que ninguém enxerga isso? Que o menino tem futebol para jogar no Santos? Mas não, o Marmelão continuou insistindo em errar, e o egocentrismo dele fez com que chegasse onde estamos. Agora ele está pagando, né? Tem preço. O erro tem um preço. A consequência vem cedo ou tarde, e agora está vindo a consequência aí. Por que ele não teve a humildade de acompanhar, né, os gritos da torcida? Acompanhar minimamente os gritos da torcida. Torcida que eu digo, vários youtubers, torcida organizada, o pessoal que deu conselho para ele, e olhar em volta dele que os gestores deles não estavam sendo eficientes. Mas, né, ele como é o presidente se achou acima de tudo e de todos, agora está pagando por isso. Bem feito, Marmelão. Você é um ingrato, já falei, você é um ingrato com a própria base do Santos, que foi a que te projetou dentro da instituição, foi a base no passado. Hoje você é ingrato com a base. Você foi ingrato e está sendo ingrato com a base, e as cobranças estão vindo agora, da sua ingratidão. Então você está pagando pelo seu próprio erro. Problema seu, que resolva. E olha, se eu sou conselheiro do Santos, eu não dava palpite nada, não falava nada, ficava quieto. Falava, não, resolva você, o problema é seu presidente. Quando a gente vinha trazer uma ideia aqui, você ficava contra, você se opunha. Então resolva você. Você é acima do bem e do mal. Então resolva você. E é isso que tem que ser feito agora, gente. Agora é hora da gente virar as costas para ele e deixar ele resolver o problema sozinho. Porque quando a gente tentou ajudar, orientar, mostrar, né, dar dica, não, ele estava certo. Agora, nós os errados. Agora ele está vendo que a água realmente bateu naquele lugar, né? Bateu
busanfona dele, né? Uma hora isso ia ter que mudar. Aí o resultado. Marmelão, resolva você aí. Você não é o presidente? Então resolva. Porque as cobranças estão cada vez mais acirradas. E olha, a tendência é de nós nos afundarmos cada vez mais no pântano com esses jogos que estão vindo aí. Olha os nossos adversários. Torresmos, Urubus, né? A Estrela do Sol, com o Mirassol, a Estrela do Sol. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Cruzeiro. Ao nível dos adversários que nós temos. E tem uns santistas aí fazendo conta que nós não vamos cair. Tá bom, não vou falar mais nada sobre isso. Não vou falar mais que vão me chamar de pessimista. Vão falar que eu estou torcendo para o Santos cair. Então não vou falar mais nada. Vou ficar quieto, me manter mudo. Minha opinião todo mundo já sabe, mas eu vou me manter mudo daqui para frente em relação a isso. O calabouço tá do nosso lado e os caras estão fingindo que não temos nada do lado. Tem até santistas aí de canais de YouTube dizendo que a Sul-Americana ainda tem essa possibilidade. Olha só o absurdo que você tem que ouvir. Você tem que ouvir isso. Faz parte do know-how do Santos Futebol Clube. Só decepção, só tragédia nos últimos anos. Só decepção e tragédia. Um a mais, um a menos. Tomara que o aprendizado dessa vez seja realmente um aprendizado. Resgatar a nossa identidade. Lá na base, resgatar. Depois que passar todo esse vendaval que nós estamos passando. Que eu digo que é o final do ano. O final do ano, se nos colocarmos no calabouço definitivamente, coisa que eu acho difícil a gente escapar, tem que ir lá na base, buscar os meninos lá, montar um time e ser próspero. Buscar a prosperidade lá. Porque buscar prosperidade com medalhões, com jogador velho, nós não vamos buscar nada. É o que tinha que falar. Sempre Santos, Santos sempre. Espero que façamos um bom jogo contra o Torresmo. Minimamente um empate, vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas é um jogo, nós temos uma expectativa minimamente de empatarmos. Porque o mais fácil de acontecer é perdermos e perdemos por uma goleada. Infelizmente. Infelizmente. Mas o Marmelão é o Marmelão. Ele é o Rei Arthur e a Tábula Redonda. O que podemos fazer? É o que temos. Um abraço a todos, os Delay Santistas. Se inscreva no canal do Delay, não deixe de se inscrever. Comentem, dêem os seus likes, dêem o seu hype ao canal, por gentileza. E um forte abraço a todos os meus amigos aí. Até mais, tamo junto.